Olá, continuando com as nossas classes mineralógicas, agora vamos apresentar sulfatos e fosfatos. Então, relembrando o conceito, né, inicial de cristais anisodésmicos, que são cristais onde a gente tem um cátion pequeno de valência alta, onde os ânions, né, no seu entorno, no caso o oxigênio, usa mais da metade da sua carga para conseguir neutralizar esse cátion, né? Então, acaba não sobrando força de ligação suficiente, né, desse ânion para se ligar a outro cátion igual, né? Então, esses cristais, eles não são polimerizados, esses radicais. Então, a gente viu na última aula os carbonatos, e agora vamos abordar os fosfatos e sulfatos, tá? Bom, o que eles possuem em comum, né? Todos esses radicais aniônicos, né? Então, sulfatos, manganatos, cromatos, tungstatos, molibdatos, arsenatos e vanadatos, tá? Eles formam, esses complexos aniônicos, eles formam tetraedros, tá? Então, eles têm um tamanho suficiente para formar uma coordenação tetraédrica, né? E aí, a valência necessária, né, vai mudar um pouquinho entre elas, geralmente entre 2 e 3, tá? Mas sempre mais do que metade, né, da carga do oxigênio. Então, de qualquer forma, eles não vão conseguir polimerizar, tá? Bom, começando com os sulfatos, né, o enxofre ele pode ter dois tipos de valência, né, como o enxofre 2-, e aí ele vai formar os sulfetos, né, eu vou ligar diretamente o enxofre nos metais, né, ou o enxofre pode ter, no estado mais oxidado, a valência 6-. Então, eu vou ter uma alta carga positiva, né? Aí ele fica pequenininho aqui no centro, né? Como um cátion grande, ao invés de ser um ânion, né? Como enxofre 2-, tá? E aí ele é coordenado por quatro oxigênios, né? Então, vai me sobrar uma carga de 2-, somando tudo aqui, né? Uma carga de 2-, para me ligar nos outros metais, tá? Então, de novo, eu vou formar forças muito fortes aqui no centro, né? E uma ligação mais fraca com os outros metais, com os outros cátions, tá? Bom, os sulfatos, eles são divididos em dois grandes grupos, tá? Os sulfatos anhidros e os sulfatos hidratados, né? Onde a gente tem a presença de água e o hidroxilo. Então, começando com os sulfatos anhidros, né? Pelo nome, são sulfatos que não têm hidroxilo, não tem água. O principal mineral é a barita. E aqui, no caso, cada cátion, né? Eu tenho os tetraedros de sulfatos aqui, que formam sítios catiônicos, né? De número de coordenação mais alto, tá? Número de coordenação 12. Então, aqui me permite colocar cátions grandes, né? Cátions geralmente de valência 2, que são muito grandes e vão ocupar esses sítios, né? Então, a barita é o principal mineral, tá? Ela é do sistema ortorrômbico, né? Da classe 2 sobre M, 2 sobre M, 2 sobre M, tá? Geralmente possui um hábito tabular, formas um pouco diferentes, né? Mas sempre com a simetria aqui ortorrômbica. Às vezes forma esse hábito mais formando plaquinhas, né? Mais lamelares aqui. Também pode formar estruturas do tipo flores, assim, né? Com várias placas, formando uma coisa meio circular, assim, tá? Então, também são hábitos bem bonitos, tá? A barita possui uma clivagem perfeita, né? Por conta dessa estrutura e dessa fraqueza, né? Da estrutura da ligação do sulfato com os outros cátions, né? Possui um peso específico bastante alto, né? 4,5, 4,5, né? Por conta principalmente do bário, da presença do bário. Possui um hábito, um brilho mais vítreo, algumas espécies podem chegar a um hábito mais peroláceo, né? Geralmente é branco, incolor, com tons azulados ou amarelados, tá? É um importante minério de bário, talvez o principal minério de bário, né? E ela também pode ser usada diretamente em lama de perfuração, né? Quando
você vai perfurar, por exemplo, principalmente para a indústria do óleo, né? Um modo de retirar o óleo que está lá embaixo é o injetando uma coisa mais densa, né? E, no caso, a gente coloca barita, né, nessa lama, para que a lama fique mais densa, né? E aí ela expulse o que eu quero trazer lá de baixo, né? E o bário também tem uma aplicação aí na farmacêutica, na medicina e na física nuclear, né? O sulfato de estrôncio, que é a celestina, né, por conta dessa cor azul, azul fofinha que ela tem, né? É um azulzinho bonitinho, também aqui tons de chá de revelação, né? Geralmente possui um hábito tabular ou prismático, ou forma esses agregados, né? Umas coisas meio todas juntas aqui. Possui um peso específico também mais alto, por causa do estrôncio, e clivagem perfeita, né? E também é eixo estrutural da barita, né? Então, geralmente, ela tem essa cor azulzinha. E ela possui uma solução sólida completa entre bário e estrôncio, tá? É a barita e celestina. Então, geralmente, celestina tem um tanto de bário, barita tem um tanto de estrôncio, né? Por conta dessa solução. O estrôncio tem um uso em... Eu não sabia disso, né? No caso, em refinamento de açúcar. Não sei como é que eles usam isso, mas é, tem a utilização do estrôncio. E fogo de artifício por conta da cor, né? Que ela gera na queima. A anglesita é o sulfato de chumbo, tá? Também é estrutural da barita, né? Ocorre em cristais tabulares, mas possui uma variedade um pouco maior de hábitos e formas, tá? Umas formas um pouco mais complexas. Também possui uma clivagem perfeita, uma densidade alta, né, por conta do chumbo. Possui um brilho adamantino, porque o chumbo geralmente ele aumenta muito o índice de refração dos minerais ou dos cristais que ele está presente, né? Ou até de vidro, no caso. Então possui um índice de refração bastante alto, e aí isso gera um brilho adamantino, né? Esse brilho de refração alta, brilho de diamante. Pode ser usado também como um minério secundário de chumbo, né? E na fabricação de pigmentos e ácidos também, tá? E por fim, aqui a anidrita, tá? Que é o sulfato de cálcio, anidro, né? Também é ortorrômbica, é um mineral razoavelmente comum, um mineral que ocorre em depósitos evaporíticos, né? A maioria desses sulfatos são evaporíticos, tá? Ocorre naqueles grandes salários, onde a gente tem evaporação de corpos d'água, né? Decorrente de lixiviação, tá? Ou de represamento de água marinha, né? Geralmente ela forma umas massas, tá? Cristais xenomórficos, formando umas massas meio granulares, ou uma textura maciça, assim, sem muita definição, né? E ocasionalmente pode formar uns cristais mais tabulares, tá? Também possui clivagem perfeita, e possui mais de uma direção, né? Uma clivagem perfeita, uma quase perfeita e uma boa. Então, tem 3 direções de clivagem, que é ortorrômbico, né? As 3 direções aqui. Possui um peso específico também um tanto menor, né, do que os outros minerais, porque o cálcio tem um peso atômico menor. Tá? Então, possui um brilho vítreo peroláceo e uma cor branca, azulada, que varia, pode chegar em tonalidades de marrom aqui. Bom, o outro grupo importante são os sulfatos hidratados, tá? Então, a gente tem os sulfatos anhidros e os sulfatos hidratados. Eles possuem uma simetria menor, tá? São monoclínicos. E a gipsita é o mineral mais importante, o mineral mais comum, né? E dos sulfatos é o mineral mais abundante também, dentre todos os sulfatos, tá? Ela é formada por camadas, a estrutura da gipsita, né? É formada por camadas de tetraedros de sulfato, né? Com sítios catiônicos aqui para o cálcio, né? Que formam como se fossem folhas, tá? É, desses sítios, né? E essas folhas, elas são interligadas por ligação residual aqui da água, né? De hidroxila e água aqui. Essa força residual é muito fraca, né?
E, então, isso vai gerar a clivagem perfeita da gipsita, né? Nessa direção aqui. Gipsita é um daqueles cristais que você praticamente descama ele, né? Na direção da clivagem, tá? Ela possui um hábito também bastante variável, tá? Existem basicamente três hábitos comuns à gipsita, né? A gipsita pristina, aquela bem incolor e transparente, que é chamada até de selenita, né? Vocês também encontram por aí em qualquer lojinha de mineral. É uma gipsita fibrosa, tá? Que ela ocorre em camadas, ela forma várias um agregado fibroso, assim, bem bonitinho, né? A gipsita chamada de rosa do deserto, que é comum em regiões desérticas e áridas, né? Que ela forma essas placas arredondadas, parecendo leques, né? Que se intercortam. Então, é por isso é chamada de rosa do deserto, né? Parece uma rosa mesmo. E uma gipsita maciça também, que forma depósitos maciços, né? Sem forma definida também é comum, tá? Então, a gipsita, ela possui essa clivagem perfeita, que é bastante característica. É um mineral 2 na escala de dureza, tá? Então, a gipsita é um mineral bastante mole, né? Assim, um pouco duro, que a gente consegue riscar o mineral com a unha, né? Nossa unha tem dureza 2,5, tá? Então, abaixo dessa dureza, né, como a gipsita e o talco, a gente consegue riscar com a unha, tá? Tem um peso específico bastante baixo, né? Ela tem uma estrutura bastante aberta, esse intervalo entre essas folhas deixa a estrutura dela bem aberta. Possui cores muito variadas, né? Mas como branco e incolor, tá? E a gipsita tem um uso importante na fabricação de gesso e cimento Portland, né, que é acrescentado o gesso para curar o cimento, né? Aqui uma fotografia, isso aqui é uma caverna, gente, né? Aqui são pessoas, tá? É uma caverna no México, e eu esqueci de colocar o nome da caverna aqui, eu me esqueci o nome dela, tá? Mas se colocar caverna dos cristais gigantes, né, vocês vão achar. Foi descoberto esses cristais de até 25 metros, né, de gipsita, lindíssimos, né? Mas não é aberta a licitação, né? Você vê que eles estão todo fechado aqui, o ar lá embaixo é quente, é ácido, tá? Pouco oxigênio, muito enxofre, então não é um lugar muito hospitaleiro. E a outra classe importante são os fosfatos, né? É uma das classes, é a segunda classe com maior diversidade de minerais, tá? E essa diversidade se tem por conta, né, da solução sólida que o fosfato pode fazer com outros cátions, como arsênio, vanádio, wolfrâmio, né, o tungstênio, até o silício, o enxofre, carbonato pode fazer solução sólida com o fosfato, tá, na estrutura. Eles possuem o fosfato possui uma relação muito próxima com os arseniatos e vanadatos, tá? Que eles são muito semelhantes e um tamanho próximo, então eles se substituem livremente, praticamente, tá? É, mas a grande maioria dessa grande variedade de fosfatos, né, existem mais de 600 espécies de fosfatos descritas, né? Mas são poucos os comuns e os importantes, né? Sendo a apatita a mais importante e abundante de longe desses minerais, tá? Então, a apatita, o que a gente chama de apatita, na verdade, é um grupo da apatita, né? Então, existe a fluorapatita, cloropatita e hidroxiapatita. Então, são dos três radicais aqui, né? Dos três ânions que tem. Né? Mas a gente chama genericamente de apatita, tá? Genericamente não, a gente se refere como um grupo da apatita, né? A apatita, ela é do sistema hexagonal, a simetria 6 sobre M. É muito comum formar cristais prismáticos hexagonais, tá? Tanto prismas mais achatados quanto prismas mais alongados. Isso vai depender da formação da rocha, tá? Cada tipo de rocha tem um hábito diferente para a apatita. Ela está presente quase em todos os tipos de rocha, tá? É um mineral acessório muito comum em rochas ígneas e metamórficas e também tem uma presença importante em rochas sedimentares, sendo inclusive material de origem biológica, né? Os nossos ossos e dentes, né?
tem a composição da hidroxiapatita, tá? Com hidroxila aqui, sem o flúor e o cloro. Então, pode ser considerado aí um mineraloide, né? Um mineral. Então, possui uma clivagem muito ruim, pobre, né? Uma clivagem basal aqui, mas dá para ver até nessa imagem aqui que não é bem paralelo, né? É um mineral de dureza 5 na escala de dureza, tá? Possui uma densidade ok aqui, 3,15, já é considerado um mineral pesado, né? Minerais que têm densidade acima de 3 são considerados minerais pesados. Possui um brilho vítreo a resinoso, né? Geralmente ocorre em tons de marrom, tá? Incolor, isso em rocha, né? Mais variedades mais gemológicas podem ter essas variações de verde, verde marinho, um amarelo esverdeado, ou essa cor aqui que é bastante característica da apatita, tá? É um azul meio esverdeado, meio difícil de definir assim. É uma cor bem típica, bem característica da apatita, tá? E a apatita é o principal minério de fósforo, tá? E fósforo é um elemento essencial para a sociedade, tá? Tanto para a indústria química, a fabricação de ácido fosfórico, quanto para a agricultura, né? O fósforo é um dos elementos essenciais da agricultura, tá? Por fertilizante mesmo, né? O NPK, né? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então, o fósforo, ele é essencial para a agricultura, é um mineral estratégico, tá? É um elemento estratégico. Também é utilizado para explosivos e outras coisas mais, né? Então, o Brasil não é autossuficiente em fósforo, né? Mas existem jazidas importantes, né? Depósitos importantes como Jacupiranga e Araxá, né? Não por acaso. Lembra que eu falei lá dos carbonatitos, né? São rochas, geralmente são rochas com minério, né? A principal mineralização dos carbonatitos é a apatita, né? O carbonatito é uma rocha que tem cristais de apatita muito grandes, bem formados, muito rica em fósforo, né? Então, a estrutura da apatita, ela é bem bonitinha, né? Ela tem uma estrutura hexagonal, então a gente forma aqui diferentes sítios de, diferentes sítios pro cálcio, né? E aí a gente tem os tetraedros de fósforo e as posições dos outros ânions, né? No caso aqui, o flúor, tá? E essas posições aqui desses sítios, dois sítios diferentes aqui do cálcio, pode ser ocupados por uma grande variação de elementos, né? Estrôncio, manganês, chumbo, sódio, elementos terras raras, como sódio, como lantânio sério, urânio, tório, vanádio, tá? Então, a apatita geralmente ela tem uma composição bastante complexa, tá? Por conta dessas muitas soluções sólidas que ela tem. Então, sempre esses elementos estão sempre presentes, né? Urânio, tório estão geralmente presentes. Terras raras são muito comuns e abundantes, né? Tem teores altos em apatita. Também possui soluções sólidas importantes com o radical aniônico, né? Então, o fosfato pode ser substituído aqui por um carbonato hidratado, né? Também forma uma coordenação tetraédrica aqui, diferentinha, tá? Pode ter a solução sólida com silicato, né? Então, existe uma solução entre apatita e britolita, que é um fosfato com silicato, né? O sulfato também pode substituir, e todos aqueles elementos, né? Arsênio, vanádio, tungstênio, pode também substituir o fósforo aqui, tá? E esse outro ânion, né? O flúor, cloro e hidroxila, e até o oxigênio, também podem se substituir livremente aqui, tá? Então, a apatita é um mineral bastante abundante e uma composição química bastante complexa, tá? E está sempre presente em todos os tipos de rocha. O outro fosfato importante é a monazita. A monazita é um fosfato de terras raras, né? Que a gente chama de. Então, existem 4 tipos importantes de monazita, né? Fosfato de cério, de lantânio, de ítrio, de tório, mas geralmente esses elementos também se substituem em proporções muito variáveis, né? Que a gente chama de monazita, tudo aqui. Monazita é do sistema monoclínico,
Cristais geralmente são raros, geralmente ocorrem como cristais maciços, né, ou massas xenomórficas, né, em minerais. Ocorre tanto em rochas ígneas quanto metamórficas, tá? E também são minerais resistentes ao intemperismo, formando como uma fração de mineral pesado, tá? Possui uma dureza média aqui, uma densidade mais alta por conta desses elementos de alta massa atômica, né? Um brilho resinoso, geralmente tem uma cor amarronzada, avermelhada, amarelada, tá? E a monazita, ela é radioativa, tá? Por conta da presença de tório e urânio, né? O tório e o urânio também são elementos que sempre andam juntos. Por conta da presença de tório, principalmente, né? Um alto teor de tório que a monazita tem, é um mineral radioativo, tá? Além dos terras raras também podem ser. E aí a gente vê, né, as areias medicinais de Guarapari, né, são famosas, né, na verdade são areias radioativas, né, e eu não deitaria em cima disso para ver o que que acontecer, não, né. Sempre bom a gente não se expor a nenhum tipo de radiação. E a monazita é um minério importante, né, de tório e terras raras, tá? Elementos terras raras, lembrando, são os lantanídeos, né, os elementos lantanídeos da tabela periódica. Outros fosfatos e vanadatos importantes, né? A turquesa é um fosfato hidratado, também conhecida, também muito utilizado para como semijoia, né? Indústrias de ferrarripe, né? Uso gemológico aqui. Então, é um fosfato hidratado de cobre e alumínio. O cobre dá essa cor, né? Azulada, esverdeada também. Autunita é um fosfato de urânio, é um minério importante de urânio também, tá? E a vanadinita, né, que é um wolframato de chumbo com cloro, né? Ela é análogo aqui, se você for ver, a fórmula dela é bastante parecida com a calcita, né? Ao invés de cálcio, a gente tem chumbo, ao invés de fósforo, tem vanádio, né? A vanadita, ela é famosa porque ela tem geralmente ela é idiomórfica, tem esses hábitos em prismas hexagonais muito bonitos, muito bem formados, com essa cor vermelha bem, bem forte, bem bonita, né? E é um minério de vanádio importante, tá? Bom, então encerramos aqui mais uma parte. As próximas aulas a gente vai ver só os silicatos e encerrar esse módulo, né, dessas aulas, né, dessa disciplina que eu resolvi disponibilizar para vocês. Bom, então é isso. Bons estudos e até a próxima.